Esse é o podcast Instante de Infraestrutura, análise em 10 minutos. Uma iniciativa do Portugal Ribeiro e Jordão Advogados, produzido por inteligência artificial, sob a curadoria de Maurício Portugal Ribeiro. Neste episódio, vamos tratar das modificações que seriam necessárias nos processos de renegociação de contratos perante a SESEX consenso do TCU para evitar o moral hazard ou risco sistêmico. Faremos isso com base em artigo de autoria de Maurício Portugal Ribeiro, Felipe Sandi e Eduardo Jordão. Então vamos explorar essa questão. O artigo levanta uma preocupação bem central, né? Se a renegociação de contratos públicos ficar muito fácil, ou digamos, acessível de forma permanente, ainda mais via SESEX consenso, isso cria um problema. Qual seria? Basicamente, o risco de que as empresas, não se esforcem tanto para cumprir o contrato como deveriam. Ou pior, né? Façam propostas talvez até meio irrealistas nas licitações, já esperando poder renegociar lá na frente. O artigo até compara com um programa de perdão fiscal, sabe? Se o perdão é meio que esperado, o incentivo para pagar em dia diminui. Faz sentido. Exatamente. Aí a gente entra nos conceitos de risco moral, o chamado moral hazard, e risco sistêmico. O risco moral é justamente essa perda de incentivo do contratado atual para executar bem o contrato que está valendo. Já o risco sistêmico, ele é mais amplo, né? É o incentivo para que futuros participantes de licitações façam propostas que, no fundo, já sabem que são inexequíveis. A tese central do artigo é bem clara. Para evitar esses riscos, a renegociação tem que ser uma medida, assim, excepcional de verdade. Certo, excepcional. Ok, mas excepcional em que sentido? Como é que a gente define isso na prática? O que tornaria um caso elegível para essa renegociação mais estrutural na SESEX consenso, segundo os autores? Bom, a proposta deles se baseia em dois pilares principais. Primeiro, o contrato precisa ser comprovadamente insustentável do ponto de vista econômico-financeiro. E não é qualquer dificuldade, tem que ser algo estrutural. Segundo, a renegociação, para ser aceita, tem que trazer uma vantagem que seja objetiva e mensurável para a sociedade. E essa vantagem tem que ser clara quando comparada com outras alternativas, tipo, simplesmente extinguir o contrato e fazer uma nova licitação. E é importante notar umas distinções que o artigo faz, né? Não estamos falando aqui de simples reequilíbrio econômico-financeiro, que basicamente é para compensar eventos que já eram previstos, com riscos alocados no contrato, nem de negociação comum, tipo para preencher alguma lacuna sem mudar as regras essenciais do jogo. O foco é na renegociação estrutural, aquela que mexe mesmo nas bases do contrato. E, crucialmente, eles diferenciam equilíbrio de sustentabilidade. Quer dizer, um contrato pode até estar equilibrado, segundo as regras de risco definidas, mas ainda assim ser financeiramente inviável no longo prazo para qualquer empresa. Aí ele seria insustentável, certo? E de sustentabilidade, ela busca ser objetiva. A pergunta não é se este contratado específico está com problemas, talvez por má gestão ou outra coisa. A questão é, o contrato nos termos atuais, ele é executável por um contratado eficiente, um que seja representativo do mercado? Se a resposta for não, aí sim o contrato é considerado insustentável por si só. Isso independe de quem está operando ou como os riscos foram distribuídos lá atrás. Entendi. Mas como é que se demonstra essa insustentabilidade de forma objetiva? Isso não me parece nada simples. Como separar o joio do trigo, né? A dificuldade do contrato versus a dificuldade da empresa. Pois é, não é trivial mesmo. Exige um esforço considerável, sabe? E múltiplas evidências. O artigo sugere que o contratado teria que apresentar relatórios bem detalhados, com fluxos de caixa representativos do projeto, análise de desequilíbrios que ainda estão pendentes e a situação financeira da SPE, da Sociedade de Propósito Específico. Aí os órgãos públicos, por sua vez, analisariam esses dados criticamente, fariam testes de insustentabilidade, comparando com os estudos originais de viabilidade, os EVTs, e também rodando cenários alternativos. Evidências como um fluxo de caixa operacional que é consistentemente negativo, seja o realizado ou o projetado, ou uma clara incapacidade de cumprir obrigações e pagar o serviço da dívida, seriam indicadores fortes. Certo. E aí, vamos supor que a insustentabilidade ficou comprovada, de forma objetiva.
Ainda resta o segundo critério, a tal da vantagem da renegociação sobre a extinção e uma nova licitação. Como é que se compara essas duas opções na prática? Aí entra uma análise de custo-benefício mais sofisticada. Se a gente conectar isso ao quadro geral, a ideia é comparar, de forma quantitativa mesmo, usando o valor presente líquido, VPL, os impactos de cada alternativa no bem-estar social. O artigo destaca 3 fatores principais para essa comparação. Primeiro, benefícios dos investimentos. A renegociação tende a antecipar benefícios, como obras prontas mais cedo. Qual o valor em VPL dessa antecipação para a sociedade? Segundo, preço dos serviços. As duas opções podem levar a tarifas maiores que o previsto inicialmente. Qual a diferença estimada entre um possível desconto que se conseguiria na renegociação e o desconto esperado numa nova licitação? Isso precisa ser estimado. E terceiro, os passivos regulatórios. Contratos insustentáveis geralmente acumulam disputas, litígios. A renegociação pode resolver isso com menos custos de transação, de risco de perda, do que a extinção que provavelmente levaria essas disputas para a justiça ou arbitragem. Qual o VPL dessa diferença? A análise precisa juntar tudo isso e ser objetiva, usando ferramentas estatísticas para lidar com as incertezas envolvidas. Então, para amarrar tudo, a proposta busca criar um processo bem rigoroso, baseado em dados e em análises objetivas, para que a renegociação via CSEX consenso seja usada só quando um contrato é inviável por si só e, além disso, quando consertar ele é comprovadamente melhor para o interesse público do que começar tudo de novo. Seria um filtro importante para controlar o risco moral e o risco sistêmico que a gente falou no começo. Esse é o podcast Instante de Infraestrutura Análise em 10 Minutos, uma iniciativa do Portugal Ribeiro e Jordão Advogados, produzido por inteligência artificial sobre a curadoria de Maurício Portugal Ribeiro.